Evangelho, segunda-feira da sexta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da sexta semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de ouvirmos o início do 8º capítulo do Evangelho de São Marcos. E Jesus confronta mais uma vez uma atitude de toda inoportuna e que testemunha para nós a pouca fé dos fariseus e dos mestres da lei, que se aproximam do Senhor não para ver o que Deus lhes oferece, mas para impor a Deus exigências suas. Ao pedirem uma prova, um sinal do céu, não o fazem porque estão dispostos a acreditar, mas porque escolhem estabelecer uma oposição para com Deus. Não se trata necessariamente de uma boa vontade em querer compreender e recolher o que Deus tem a lhes oferecer, porque durante todo o caminho do Senhor, os sinais são dados, mas quando não há fé no coração daqueles que os recebem, não conseguem acreditar. E aqui não é por falta de uma ação da misericórdia e da bondade de Deus em favor da fé destes mestres da lei e fariseus, porque Deus, na sua infinita bondade, reservou também a oferta do dom da fé em favor deles. Mas eles não apenas não recebem esse dom, como o repudiam, pois preferem acreditar mais nas intenções que trazem, nos preceitos humanos, como muitas vezes o Senhor vai protestar, estão à porta e não deixam entrar aqueles que querem, aqueles que Deus chama, foram chamados para ensinar sobre a lei e os profetas, sobre os tesouros de Deus, mas são os primeiros a não tomá-los para si. Por isso, a atitude de Jesus, uma atitude forte no Evangelho de hoje, ela é bem calcada sobre essa certeza. Porque esta gente pede um sinal, como se não houvesse ou se não fosse oferecido, e os sinais são para confirmar a fé, mas se eles repudiam a fé, por que pedem um sinal? E o Senhor em seguida diz que o sinal não lhes será dado, e desse modo segue o caminho. Ao fim, Jesus crucificado e o seu triunfo sobre a cruz será o grande sinal em favor da conversão deles, que possam recebê-lo. Que esse sinal, assim como o sinal de Jonas, seja para a conversão de seus corações. Santo Hilário de Poitiers comenta em um de seus textos uma palavra muito bonita, falando sobre a Santíssima Trindade,
ele faz, na meditação que agora eu vou ler para vocês, um recolhimento dos sinais de Deus sobre a obra da criação e sobre a história da nossa própria vida. Escreve Santo Hilário: Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Senhor do Universo, quando levanto para o céu a fraca luz dos meus olhos, poderei eu duvidar de que é o teu céu, ó meu Senhor? Quando contemplo o caminho das estrelas, o seu regresso no ciclo anual, quando vejo as Pleiades, a Ursa Menor, a estrela da manhã, e considero como cada uma brilha no lugar que lhe foi assinalado, percebo, ó Deus, que estais aí, nesses astros que não compreendo. Quando vejo o bramido das ondas caudalosas junto ao mar, como me escreve os Salmos, não compreendo a origem dessas águas e o poder que elas trazem. Não compreendo sequer o que põe em movimento os seus fluxos e refluxos regulares, e no entanto creio que existe uma causa, certamente impenetrável para mim, mas para estas realidades que ignoro, e também aí pressinto a tua presença. Se volto meu espírito para a terra, que pelo dinamismo de forças escondidas decompõe todas as sementes que acolheu no seu seio, as faz germinar lentamente e as multiplica, e depois lhes permite crescerem, não encontro nada que possa compreender com a minha inteligência. Mas esta ignorância ajuda-me a discernir-te a ti, Senhor. Porque se não conheço a natureza posta ao meu serviço, reencontro-te, no entanto, pelo fato dela existir para a minha utilização e para o meu bem. Se me volto para mim, a experiência diz-me que não me conheço e admiro-te tanto mais quanto sou para mim um desconhecido. De fato, mesmo que não as possa compreender, tenho a experiência dos movimentos do meu espírito que julga, destas operações, da sua vida, do pensar, do refletir, e esta experiência a ti a devo, Senhor. A ti que me deste a partilhar esta natureza sensível que faz a minha felicidade, mesmo que a sua origem esteja para além da minha inteligência e da compreensão que eu possa ter. Não me conheço a mim próprio, mas dentro de mim encontro-te, e ao encontrar-te, eu te adoro. Com essas palavras tão simples de Santo Hilário, que reconhece a sua humildade diante da grande obra da criação, como nos fala, por exemplo, o Salmo 108 e o Salmo 102, o Salmo 2 e o Salmo 8, Santo Hilário dá testemunho do recolhimento dos sinais da presença do Senhor e do seu poder amoroso, da sua bondade que nos alcança. E nós que professamos a cruz de Cristo e que o recebemos na Santa Eucaristia, que o nosso coração se alegre por termos tão preciosos sinais do amor infinito e eterno de Deus e de sua misericórdia invencível. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.